Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de Atitude, eu sou a Dandara Gessoni, estamos começando mais um programa Atitude Feminina, um espaço de diálogo, um espaço para acolher as mulheres, mas também conscientizar os homens, afinal de contas, precisamos dos homens na luta em defesa das mulheres. E a nossa convidada de hoje é muito especial e muito importante para o Brasil, inclusive. Estamos aqui com a deputada Paula Nunes, da bancada feminista do PSOL, que tem uma luta árdua em defesa das mulheres. Paula, muito obrigada pela sua presença, deputada. Oi, Dandara, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Caçapava que agradece a sua presença constante na nossa cidade. A deputada Paula, gente, ela é uma mulher muito presente em Caçapava, não só ela, como toda a equipe ali das nossas co-deputadas da bancada feminista do PSOL. Por sinal, é a primeira vez no estado de São Paulo que nós temos uma bancada, né, de mulheres eleitas ali em uma única candidatura, que é a bancada feminista. Você pode falar um pouquinho pra gente disso, deputada? Claro, com certeza. Bom, a bancada feminista é um mandato coletivo formado por 5 mulheres negras na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Nós já tínhamos essa experiência na Câmara Municipal de São Paulo, com a bancada feminista também, um mandato que foi eleito em 2020, reeleito em 2024 com 5 mulheres, mas nós fizemos para 2022 uma formação de 5 mulheres negras e fomos a terceira candidatura mais bem votada do estado de São Paulo, com 260 mil votos. Para a gente uma alegria imensa ver como as mulheres em coletividade podem ocupar o parlamento. Nós, mulheres, ainda somos minorias, né, nos espaços de poder e decisão. Quando eu falo minorias, nós somos minorias em representatividade, porque em população nós somos maioria. Deputado, o que você acha que são os maiores obstáculos hoje para nós, mulheres, candidatas, mães, trabalhadoras, que têm que conciliar tudo isso diferente dos homens, né, que estão sempre um passo à frente, né, na questão de recurso, a gente para entrar tem que brigar por causa de cota, toda aquela situação. Sabe, Dandara, que essa semana, lá na Assembleia, eu conversava com uma deputada que foi primeira-dama, é deputada agora e que é de outro partido, de um partido de direita. E eu falava para ela, como nós explicamos para os nossos colegas parlamentares homens que nós temos uma vida comum? Como nós explicamos que nós vamos ao mercado, que nós vamos à feira, que nós levamos nossos filhos para a escola, que nós estamos aqui trabalhando com a cabeça pensando que a sessão vai terminar tarde, que, consequentemente, nós precisamos saber quem vai buscar nossos filhos na escola, quem vai dar o jantar, quem vai fazer dormir. Para trabalhar, nós precisamos organizar toda uma rede de apoio, paga ou não, ou familiar, ou de amigos, para poder garantir o nosso trabalho. Enquanto muitas vezes os nossos colegas parlamentares homens, quando saem para trabalhar, a roupa deles já está passada, a camisa está lavada, a casa está organizada, os filhos estão bem cuidados e criados. É muito diferente a vida. Parece que o nosso tempo, a forma de lidar com o tempo, é uma forma totalmente diferente que as mulheres parlamentares têm e que os homens parlamentares têm. E isso, eu acho que de diferentes partidos políticos, diferentes matrizes ideológicas, isso existe. Eu fiquei muito impactada essa semana. Eu fui mãe, ainda esse mandato, né? Eu fui mãe, eu engravidei no primeiro ano de mandato e a minha filha nasceu em janeiro do ano seguinte. Então, eu assumi o mandato em março de 2023 e em janeiro de 2024 a minha filha nasceu. Eu vivi licença maternidade no mandato e vivi a volta com uma filha muito pequena, ainda muito pequena. Ou seja, eu precisei levar a minha filha algumas vezes para sessões da Assembleia Legislativa de votação, quando terminavam tarde, porque quando eu voltei ela ainda era amamentada exclusivamente e, enfim, da dinâmica de casa, parlamento, com criança, tudo junto, foi necessário levar a Flora algumas vezes para a Assembleia Legislativa. E eu vi essa semana uma vereadora que tem uma filha da mesma idade da minha, na Câmara Municipal de Salvador,
que precisou levar a filha ao plenário, você viu isso? Precisou levar a filha ao plenário e a presidência da casa pediu que a segurança retirasse a criança do plenário e que ela ficasse lá. E aí a mãe dela vai à tribuna e fala: eu não posso deixar minha filha lá, se eu sou a mãe dela, responsável por ela, e eu tô aqui. E eu trouxe a minha filha em caráter excepcional, porque eu preciso ser mãe e preciso trabalhar como tantas outras mulheres que trabalham e são mães. Então, se você me perguntar hoje qual eu acho que é o maior desafio das mulheres na política, eu digo: nós mulheres na política somos o que há de mais próximo das pessoas reais. Nós não somos pessoas que vivem encasteladas em parlamentos. Nós não somos pessoas que entramos dentro de uma casa legislativa e não saímos mais e fazemos agenda até de madrugada todos os dias. A gente precisa estar em 2 lugares, pelo menos ao mesmo tempo, com a cabeça na nossa casa, na nossa família e ao mesmo tempo com a cabeça dentro do parlamento fazendo um trabalho que a gente precisa fazer para o povo pelo qual a gente foi eleito. E eu acho, antes eu achava e pensava muito, quando a minha filha nasceu eu pensava, será que meu lugar é aqui? Será que eu consigo dar conta de tudo isso, fazer tudo isso? Até porque eu passei, assim como você e muitas outras mulheres parlamentares, por episódios de ameaça, de violência política, do nosso lugar ser constantemente questionado dentro das casas legislativas, mas fora, né? A primeira vez que o nome da minha filha apareceu em um jornal foi quando eu sofri uma ameaça de morte e de estupro e estava grávida dela. Foi a primeira vez que o nome dela apareceu no jornal. Então, quando ela nasceu e eu me deparei com aquele mundo totalmente novo da maternidade para mim, eu pensava, será que isso aqui é para mim? Porque eu não sou como eles. Eu não vou conseguir ser como eles. E agora, chegando ao final do meu primeiro mandato, eu digo com convicção, eu não quero ser como eles. Porque eu quero ser o mais parecido possível com gente como a gente. Eu quero ser uma parlamentar que é parecida com gente de verdade. E para isso, assim, ser mãe, ter uma relação com a minha família, com a minha casa, além do meu trabalho, além dos meus sonhos, é uma coisa que me torna uma pessoa ainda mais real. Então, acho que isso é um desafio, porque o nosso tempo não é o tempo deles, mas eu tenho certeza que é um ganho também nós sermos mais parecidas com as pessoas de verdade do que com políticos que ficam encastelados dentro de casas legislativas e não sabem o que o povo vive e precisa todos os dias. É por isso que o lugar da senhora é lá, exatamente onde está, né? Concluindo, a gente pode dizer que não, nós mulheres não temos as mesmas 24 horas. Não. Não temos. E o que você falou, né, da sua situação com a Flora, tal, dessa vereadora de Salvador passando por isso, eu lembrei, gente, nunca comentei isso, eu acho, em 2021, foi meu primeiro mandato como vereadora, eu era presidente da Câmara de Caçapava, pandemia, meu bebê tinha 1 ano e meio, 2 aninhos, e escola fechada, não tinha rede de apoio, ele mamava no peito, tinha dias que eu levava ele para a Câmara, e ele ficava deitadinho no sofá, eu era presidente, então assim, todo o tempo eu tinha que estar lá, constantemente eu precisava levar meu filho no sofá, ficar deitado no sofá. E teve um vereador que falou para mim, tem colegas que estão dizendo que vai chamar o conselho tutelar para a senhora. Eu falei, alguma ilegalidade? Não, por você estar trazendo o menininho aqui. Aí eu falei, então, o lugar do menininho é com a mãe dele. Eu fui eleita em 2020, eu fiz campanha em 2020 com meu bebê no colo, amamentando no meio da rua. A gente sequer acha um lugar para sentar. Ou então queriam jogar um pano na gente. Não vou jogar pano nenhum. Meu filho vai amamentar. Então, enquanto eu nessa cadeira aqui estiver, o meu filho vai entrar nesse gabinete a hora que eu estiver aqui. Aí eu falei, faz o seguinte, não espera os colegas denunciar não. Denuncie o senhor agora. Eu quero que o senhor ligue e comunique ao Conselho Tutelar que tem uma criança dentro da Câmara Municipal no período da tarde, dormindo no sofazinho. Pandemia. Gente, olha, é cada coisa, né, que a gente, nunca mais ele falou nada e o Conselho Tutelar não me acionou. Mas para você ver a forma de tentar intimidar, na verdade queriam que eu saísse da presidência. Exatamente. Né, queriam, será que você vai dar conta? Será que você vai aguentar? Seu neném é muito pequeno. Ah, mas tem que dar mamar. Ah, mas se ele ficar doente no meio da sessão? Se ele ficar doente no meio da sessão, eu encerro a sessão, eu sou presidente e eu vou embora. Ou então deixo o vice-presidente tocar. Mas o meu filho é minha prioridade. Sim. E a gente passa por isso, né? O ano passado mesmo, a minha filha ficou doente, ficou internada.
No hospital municipal daqui, as crianças não têm convênio. E qual o problema? Eu sou uma cidadã pagadora de impostos. A minha filha lá mal, sabe? Com problemas ali, com falta de ar, com respirador, com tudo. As pessoas me julgando, me criticando, que eu estava tirando vaga de outras pessoas. Imagina. Sabe, assim, é um dos absurdos, assim, a agressividade Porque se seu que a filho gente vai enfrenta. para o hospital particular, vão reclamar. Sim. Se o seu filho vai para o hospital público, vão reclamar. Sim. Ou seja, e aí eu acho, assim, Dandara, que você me perguntou sobre os desafios. Esse também é um desafio. Eu topo fazer debate político com qualquer pessoa sobre qualquer tema. Mas eu nunca serei convencida de que esses argumentos precisam extrapolar Sim. e atingir a minha família. Aham. Ou, por exemplo, as ameaças. Porque o meu trabalho é o meu trabalho. Mas isso, superar o debate, o argumento político e virar um debate sobre a minha família, óbvio, na nossa família, na nossa vida, no tipo de trabalho que nós temos, o público e o particular se misturam muito. A hipocrisia que muitos parlamentares têm de pregar uma coisa na tribuna e fazer outra com as suas famílias, por exemplo, tudo isso precisa sim ser tratado na esfera política. Mas os ataques pessoais, isso é outra coisa, é de outra ordem. E eu acho que é muito ruim que você tenha passado por isso durante a internação da sua filha. Foi. É muito grave e é também uma forma de violência Com política. certeza, a gente já está fragilizado. Eu estava com medo, eu estava com muito medo, eu nunca tinha passado por aquilo. Eu estava com medo de perder a minha filha. Claro. Entendeu? E eu vi esse tipo de ataque, esse tipo de ódio. Eu falo, gente, eu não escuto isso relacionado a parlamentares homens, por exemplo. É tão ofensivo assim a gente ser mulher, a gente ser mãe, a gente ser poderosa no que a gente faz. É tão ofensivo para a sociedade, né? Não aceitam. Se eu fosse um homem, ai, coitadinho, melhoras, não sei o quê. Agora a gente, olha lá, também, né? Não cuida da filha, a filha ficou doente, fica na rua o dia inteiro. É sempre assim. A forma que nos atacam desde a campanha já é de forma pejorativa, já é de forma rasa. Eu sempre falei, vamos para o debate político. Vamos na ideia. Exatamente. Não tem. Aí falam da nossa roupa, do nosso cabelo, da nossa unha. Uma vez, deputada, eu nunca esqueço, primeiro ano de mandato também, nós temos, né, essa parceria com o Centro de Apoterapia Trotando em Frente, que atende ali de forma gratuita através do SUS crianças com deficiência. Inclusive, a deputada Paula é uma grande parceira da Trotando em Frente, já enviou uma vez R$100 mil para garantir o tratamento das nossas crianças. Eu passei o dia inteiro na Trotando lá, ajudando, né, rosquear a casca de cavalo e tal. Gente, nossa mão fica suja. Eu não vou de luvinha mexer com cavalo, é pesado. Aí eu tirei uma foto, minha mão estava suja. Foi o suficiente para causar um rebu. A vereadora está com a mão suja, com a unha suja. Eu falei, gente, a gente está limpando cavalo aqui para crianças com deficiência virem fazer um tratamento. Preocupe-se com quem está lá com as mãos limpinhas o tempo todo. Exatamente. Mas com a consciência sujíssima, Exatamente. né? É cada coisa. E assim, o enfrentamento que a gente tem, você vê, coisinhas, sabe? É forma de nos atacar de forma pequena. E isso, deputada, traz um cenário mais preocupante ainda, que é o aumento da violência contra as mulheres, né? Muitas pessoas reconhecem a violência física. Ai, mas ele nunca me bateu. Tá, ele nunca te bateu, mas ele te proíbe de falar com a sua família, ele critica você na rede social porque tirou uma foto com a unha suja, ele não deixa você ter o seu celular, que você não deixa você trabalhar. Existem diversas formas de violência. E não é que tem crescido, sempre existiu. O machismo, a misoginia sempre existiu. A questão é que hoje a gente está falando mais, denunciando mais, expondo mais, através de mulheres como nós, eleitas aí na defesa da vida das mulheres. Isso tem sido mais escancarado perante a sociedade. Né? Que perante a família, perante a sociedade, esse agressor é um cara legal. Mas só aquela mulher dentro de casa sabe o que ela está passando. Então, quais são as políticas públicas, deputada, que você considera urgente para nós aqui? Dandara, primeiro eu faço uma avaliação de que nós estamos, na verdade, vivendo um duplo momento. O primeiro é esse que você falou, de que nós estamos falando mais sobre a violência. A violência tem sido mais verbalizada, a violência tem sido mais escancarada, a violência tem sido mais denunciada. Mas eu também acho que nós estamos vivendo um aumento no crescimento do ódio contra as mulheres.
Ódio esse que, na minha avaliação, está diretamente ligado ao que é o crescimento da extrema-direita e a forma como a extrema-direita cria um ideal do que é ser mulher e o ideal do que é ser homem, ambos inatingíveis. A ideia do homem provedor, que precisa colocar dinheiro em casa, pagar todas as contas, o macho alfa, é uma ideia inatingível diante da inexistência de emprego formal, de emprego com salário digno, de emprego com direitos, que estão cada vez mais escassos, infelizmente, com a retirada de direitos no nosso país. E, por outro lado, as mulheres trabalhando, indo para fora de casa, tendo mais liberdade na forma de se vestir e de se relacionar, faz também com que, infelizmente, os homens canalizem esse ódio para o lugar errado. O problema dos homens terem menos empregos ou ganharem mal nos seus trabalhos não é porque tem uma mulher trabalhando. Isso acontece porque existem realmente menos empregos de carteira assinada e salário digno. Porque nós vivemos momentos duríssimos com relação a isso e retiradas grandes de direito. Por exemplo, quando a gente fala da nossa juventude, hoje a gente lutou muito para que a juventude estivesse na universidade, é verdade. Mas os jovens que se formam na universidade não têm garantia de que trabalharão com o curso que eles escolheram e sonharam para a sua vida se formar. Hoje muitos jovens estão passando 12, 13, 14 horas nas grandes cidades, mas também no interior das cidades, em cima de uma moto ou de uma bicicleta, entregando comida em aplicativo. Porque a gente viveu, na verdade, um processo de retirada, de enfraquecimento de leis trabalhistas que foram conquistados pelas gerações anteriores às nossas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma série de modificações legislativas que impactaram muito no trabalho. E isso, para mim, faz com que a extrema-direita tenha deixado na cabeça das pessoas uma ideia equivocada de para onde canalizar a sua indignação, para onde canalizar o seu ódio. Ao mesmo tempo, conteúdos nas redes sociais de como educar a sua mulher, como a sua mulher tem que ser submissa com você, como você precisa ser um macho alfa, como você pode subir uma montanha e ser um homem melhor para você e para sua família, estão explodindo e homens estão ganhando dinheiro com esse tipo de conteúdo que prega o ódio contra nós. Então o ódio contra nós cresce na internet e também cresce fora dela. Tem um caso para mim bem emblemático, que é da policial Gisele, que foi assassinada, e que o principal suspeito é o seu, então, marido, né? Também policial. E quando vazaram as mensagens que ele trocava com ela, eram totalmente com esse conteúdo. Macho alfa, quantas vezes ela precisava fazer relação sexual com ele. Essas ideias que estão sendo vendidas, e eu não uso essa palavra à toa, estão sendo vendidas mesmo, comercializadas, tem gente ganhando dinheiro com isso, nas redes sociais, dando esse tipo de curso. E o ódio cresce, e ele se espelha também na vida real. É por isso, na minha avaliação, que nós estamos com índices explodindo de feminicídio, de violência doméstica, violência de gênero das mais diversas formas, inclusive o estupro. E casos graves, casos com um tipo de crueldade envolvida, como existe nos estupros coletivos, seja dos meninos que a gente viu na Zona Leste de São Paulo recentemente, seja da menina que a gente viu no Rio de Janeiro, casos graves de violência sexual, casos graves de feminicídio e de violência doméstica. E aí, assim, não tem fórmula mágica. Tem duas formas, tem duas coisas que precisam ser feitas para garantir que esse ódio diminua e que esse ódio seja combatido. O primeiro é um processo de educação importante. A gente precisa, sim, que exista educação para a igualdade de gênero nas escolas, em todas as esferas. A gente precisa, sim, que os homens aprendam a não violentar, que as meninas aprendam a se defender, aprendam a identificar violências. Isso, a educação, esse processo de enfrentamento ao ódio em todas as esferas é muito importante. Mas também as políticas públicas. A gente precisa enfrentar e lidar de frente com esse nível de violência. Existe uma reivindicação histórica da luta feminista, que é a existência das delegacias de defesa da mulher e que essas delegacias tenham profissionais preparadas para esse atendimento, para que as mulheres que
fazem denúncias, registram denúncias, não passem por revitimização, sejam bem atendidas nessas delegacias e que essas delegacias funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta. Inclusive a lei federal, que garante isso desde julho de 2023. Mas o Estado de São Paulo, por mais que tenha aí 130 delegacias de defesa da mulher, menos de 20 delas funcionam de forma ininterrupta. E a maioria delas nas grandes cidades, em São Paulo ou ao redor de São Paulo, capital. Isso é um prejuízo, porque as mulheres precisam ter para onde ir e ter para onde correr para registrar uma denúncia e serem bem atendidas, não serem desmotivadas a fazer essas denúncias, pedirem medida protetiva e terem onde ser acolhidas. E aí é óbvio que a delegacia tem um papel importante, mas ele não é tudo. A gente precisa de casa-abrigo, a gente precisa de equipamentos que sejam assistenciais, multissetoriais, que tenham assistente social, que tenham psicólogos para atender essas mulheres. A gente precisa, Dandara, de emprego para as mulheres. As mulheres precisam romper ciclos de violência e para isso precisa ter educação, para isso precisa ter emprego, para isso precisa ter moradia, política de moradia social, de moradia popular, com esses apartamentos registrados no nome das mulheres. E assim, nós temos quase nada disso no nosso estado. E isso me preocupa demais, porque existe muita desigualdade nas cidades. As delegacias são atribuições do governo do estado e, na minha avaliação, o governador não faz o mínimo, que é garantir a existência dessas delegacias e que elas funcionem de forma ininterrupta. Não faz o mínimo. Não tem concurso para policial civil, não tem concurso específico para essas delegacias, não tem. Não faz o mínimo. Mas as prefeituras também precisam fazer o seu papel. Ter centros equipados de atendimento psicossocial para as mulheres, casas-abrigos, isso precisa ser feito pelas prefeituras. Creches. Creches, claro, para que as mulheres tenham quem deixar suas crianças, para poder trabalhar, tudo isso é fundamental. A gente está agora, Dandara, com um projeto de lei que, inclusive, ontem foi aprovado na CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é um PDL, ou seja, um projeto de decreto legislativo, para que, se aprovado, o governador do Estado de São Paulo seja obrigado a decretar estado de emergência por feminicídio no Estado de São Paulo. Nós tivemos situações recentes em que o governador, com menos mortes do que nós tivemos até agora de mulheres, para você ter ideia, para as pessoas que nos acompanham terem ideia, ano passado foram 270 mulheres vítimas de feminicídio no estado de São Paulo. Ou seja, 270 mulheres assassinadas só pelo fato de serem mulheres. Também no ano passado, 113 pessoas morreram por dengue, foram vitimadas por dengue no estado de São Paulo. E o governador decretou estado de emergência por dengue. Aqui no litoral norte, bem perto daqui, quando houve aquele deslizamento e 60 pessoas morreram em 2023, o governador decretou o estado de emergência. Por que não decretar estado de emergência por feminicídio quando 270 mulheres morreram só ano passado e nós já batemos um novo recorde esse ano, só no primeiro trimestre? Provavelmente, se a gente não agir de forma emergencial, deslocando recursos, reforçando políticas, nós bateremos um novo recorde de feminicídio agora em 2026. E nós não queremos que isso aconteça. Por isso, para a proteção da mulher, todo minuto, todo segundo importa. E a gente precisa garantir hoje políticas públicas efetivas para isso. E aí, só para finalizar, eu quero chamar a atenção para um outro tema, que é explicar para as pessoas porque só as delegacias não são suficientes, ainda que seja muito importante que elas existam. A gente tem uma média nacional de que mais ou menos 12% das mulheres que são assassinadas, que são vítimas de feminicídio, já têm medida protetiva. Aqui no estado de São Paulo, esse número já é de 22%, ou seja, aqui no estado de São Paulo, mesmo mulheres que têm medida protetiva, que conseguiram acessar uma delegacia, que conseguiram denunciar, estão morrendo. Só as medidas protetivas não têm sido suficientes, ainda que elas sejam necessárias, para enfrentar a violência contra as mulheres. É por isso que eu insisto tanto nessas outras pontas de políticas públicas que a Lei Maria da Penha prevê. A educação, os grupos reflexivos de masculinidade, que não são
uma política pública no nosso estado para que não haja reincidência, essas políticas de casa-abrigo, atendimento psicossocial, tudo, moradia, educação, creche, tudo isso importa e infelizmente nosso estado está devendo muito nesse assunto. Inclusive o governador retirou recursos, né, que seriam destinados às políticas voltadas às mulheres neste ano, né? Exatamente. E, deputada, a senhora tem dialogado bastante sobre essa pauta, né, intitulada Mulheres Vivas. O que esse conceito representa para a gente politicamente? Sabe, Dandara, eu ando bem cansada de falar só do que a gente é contra. Eu tô cansada de falar do que a gente é contra, o que a gente não quer, e resolvi pensar a política a partir da ótica do que nós queremos. Mulheres Vivas é uma pauta propositiva. Mulheres Vivas é dizer que nós queremos não só que as mulheres não encarem violência, que as mulheres não morram, não só que as mulheres sobrevivam. Nós queremos que as mulheres vivam. Nós queremos as mulheres vivas, porque esse é o primeiro passo. Só é possível ter outros direitos se nós tivermos o direito humano básico e fundamental, primeiro a vida. Para isso é preciso que não haja violência contra as mulheres, que não haja feminicídio contra as mulheres, que nós tenhamos o fim da violência doméstica no nosso estado. Mas nós queremos, para além disso, que as mulheres tenham condições de viver com dignidade. E isso passa por todos os direitos que nós falamos anteriormente, agora na outra pergunta que você me fez, mas tantos outros. Por exemplo, nós queremos mulheres com acesso à cultura, ao lazer, mulheres com direito ao descanso. Nós falamos bastante aqui sobre qual é o nosso lugar como parlamentares mães, mas a gente pode falar sobre uma luta importantíssima que está sendo travada no nosso país pelo fim da escala 6x1, que não é uma luta que nos atinge diretamente, porque nossa escala de trabalho, inclusive, é quase que ininterrupta, mas que atinge muitas mulheres trabalhadoras de serviços como o comércio, o turismo, o telemarketing. Porque nós sabemos que para as mulheres, a escala 6x1 faz com que o dia 1, que sobra, não seja um dia de descanso. Seja um dia de lavar o uniforme da criança, limpar a casa, lavar a roupa da família inteira, cozinhar o feijão da semana inteira e botar para congelar nos potinhos. É isso que a gente faz no único dia que sobra. Se esse é o único dia de descanso, a mulher nunca vai ter descanso. Isso é, por exemplo, uma pauta importantíssima para falar sobre mulheres vivas. Mas a gente pode falar também sobre outra que eu considero importante, Dandara, e falo aqui para você como vereadora, porque é uma luta que a gente está encampando no estado de São Paulo, no transporte sobre trilhos, mas que eu acho que é fundamental que os municípios encampem, que é a da tarifa zero. A gente precisa ter condições de que as pessoas, e especialmente as mulheres, transitem pela cidade, ocupem a cidade. Para ter cidades vivas, com lazer, com cultura, inclusive para deixar de ser um problema de segurança pública, porque espaço vazio, espaço escuro, é um espaço que traz mais questões de segurança pública, uma cidade ocupada, uma cidade que vive. Eu acabei de voltar de Havana, eu fui para Cuba agora, mês passado. Legal, adoro quando me mandou ir para Cuba, um dia eu vou. Eu fui para lá para ver um pouco como estava a situação nesse momento tão difícil. Mas sabe uma coisa que me encantou com relação a Havana, Dandara? Que é uma cidade muito viva. As pessoas ocupam as ruas, as pessoas ocupam a beira do rio, as pessoas ocupam a cidade com muita força, porque entende que cidade é para ser ocupada, o espaço público é para ser ocupado. Então, para transitar pela cidade, precisa ter tarifa zero. Para transitar pela cidade, a gente que precisa dividir o nosso dinheiro tão duro em tantas coisas, tem que colocar isso também no transporte. Também é muito duro. Então, a gente pode falar sobre creche, a gente pode falar sobre muitas coisas, mas eu tenho tentado mesmo falar sobre como fazer as mulheres sobreviverem à violência, mas também viverem, também sonharem e também poderem dedicar os seus dias ao descanso, os seus dias ao lazer e os seus dias a esse novo formato de vida que a gente precisa tanto. Porque um corpo cansado, um corpo exausto, não faz luta. E a gente não merece passar por essa vida só se arrastando, sabe? Como se a gente não tivesse direito de sonhar. Tiraram das mulheres e tiram desde muito cedo o nosso direito de sonhar. A gente precisa resgatar isso nas nossas mulheres. E acho que esse é um convite também para as mulheres de Caçapava, sabe?
Vamos sonhar juntas, vamos pensar uma nova cidade juntas, vamos pensar um novo estado de São Paulo juntos. Porque as mulheres livres, as mulheres sonhadoras, são mulheres que ninguém para, né, Nandara? São mulheres de atitude, como diz o seu programa. Mulheres de atitude, é isso. Eu acho que nós precisamos, né, enaltecer, fortalecer, empoderar as mulheres para que elas se sintam, de fato, pertencidas àquele espaço, né? Porque a gente foi criada, né, Paula? Não, mulher fica em casa, faz comida, sai de casa quando casa, vai viajar com o marido, e tá tudo bem se ela quiser isso. Claro. Tá tudo bem se ela quiser isso. Mas que a gente não estigmatize mais essas mulheres, nossas meninas. Você tem uma menina, eu tenho também, que as nossas meninas possam sonhar e ser o que elas quiserem. O sonho da minha filha é, eu quero ser confeiteira em Paris. Que linda. Eu sei, você vai. Eu, na idade dela, sonhava em casar, em ter uma casa, ter um carro, ter uma família. A Diana não, eu falei, eu quero ser confeiteira em Paris, eu vou viajar o mundo. E que bom que a minha filha está podendo sonhar com isso. Porque eu fui ensinada a sonhar que a mulher boa é aquela que termina os estudos, casa com um homem que a família aprova e aí sim ela vai procriar. Né? Foi o que nós fomos ensinadas, né? As princesas que ficam esperando os príncipes lá salvar da torre. Toda né? a nossa infância, todos os filmes da Disney. Os desenhos que a gente assistia era isso, né? Hoje a minha filha assiste Moana, que não tem príncipe nenhum, entende? É a Valente, né? Que pega o arco e flecha, ela mesma vai e se vira. Mas na nossa época não era isso. Nessa época era diferente. E, deputada, falando um assunto muito importante, né? Como a senhora sabe, Caçapava é uma cidade carente de recursos, né? Nosso orçamento é muito comprometido em relação a precatórios, a má administração política, aquela herança que vem de gestão para gestão e acaba que tira das políticas públicas da nossa cidade, né? Cada vez que a gente paga um precatório, a gente está tirando da saúde, da educação, da assistência, uma série de outras coisas, o que faz a nossa cidade ser completamente carente de recursos e ficar muitas vezes na dependência de emendas parlamentares, né, de deputados, esperando a abertura de algum programa do governo para que a nossa cidade possa ser contemplada. E a senhora colabora muito conosco, né, no que tange a emendas parlamentares. Como eu disse, já mandou emenda para ecoterapia, mandou emenda para saúde mental, mandou emenda voltada ali à saúde mental dos servidores públicos. E agora está chegando para nós uma emenda muito importante, através da articulação do meu mandato, do mandato da senhora, junto às meninas da bancada feminista, que é da regularização fundiária do bairro Tijuco Preto. O Tijuco Preto, que é um bairro que surgiu na década de 1980 e até hoje não tem regularização fundiária. Caçapava hoje nós temos 93 núcleos irregulares. Porque a cidade foi expandindo, crescendo, ao longo dos anos favorecendo o loteador, empreiteiro, né, do ramo ali da construção civil, né, de mercado imobiliário predatório. A cidade foi crescendo, crescendo, sem a regularização, sem a correta aplicação do serviço público. Aí corta uma estrada no meio do nada, e aquela fazenda é picotada e vira um loteamento, e tem tantas outras coisas. E o bairro Tijuco Preto também é uma dessas comunidades. É uma comunidade rural, é uma comunidade vulnerável, mas que existe um contraste. Ao mesmo tempo que nós temos lá a área social, que é onde nós vamos fazer a regularização fundiária, nós também temos fazendas maravilhosas, né? E através deste recurso que está vindo né, com o mandato da senhora, essa emenda de R$200 mil, nós estaremos fazendo a regularização fundiária de 158 lotes, ou seja, são 158 famílias que vão ter acesso à escritura da sua casa, 158 famílias na qual, em sua maioria, é composta por mulheres, chefes de família, mães solos, que estão lá com 3, 4 filhos na luta, trabalhando, e agora vão poder pegar aquele contrato de gaveta, que passou de pai para filha, e falar, ó, escritura, minha casa. Através da regularização fundiária, a gente consegue cobrar serviço público, saneamento básico. Quantas vezes, deputada, eu consegui emendas parlamentares para um asfalto, para não sei o quê? Não pode colocar em bairro que não é regularizado. Aí esses bairros vão ficando cada vez mais vulneráveis com a falta de serviço público. E através dessa emenda, que vai ser extremamente construtiva, que está chegando hoje, a gente vai poder trabalhar essas famílias garantindo dignidade. Eu falo, gente, REURB é dignidade. É dignidade. A gente precisa falar mais sobre isso. Temos 93, agora vai ter 92. Nandara, o primeiro comentário que eu queria fazer sobre isso, antes de falar da minha alegria de poder ajudar, é que eu acho que eu tenho rodado muitas cidades e conversado com muitos prefeitos que estão muito insatisfeitos com o governador do estado de São Paulo, porque passam por essa situação que é a situação que Caçapava passa.
que é a situação de ter um Estado que é riquíssimo, que tem um orçamento altíssimo votado todos os anos na Assembleia Legislativa, mas um dinheiro que não chega para as prefeituras. E isso faz com que os prefeitos estejam muito insatisfeitos, porque precisam garantir questões básicas da sua cidade, como a que a gente está discutindo agora, por meio de emenda parlamentar. E eu acho que não é possível que essas questões precisem depender de ter um parlamentar, parceiro, amigo, para que exista regularização fundiária ou até mesmo hospital de qualidade ou escola de qualidade, sabe? Então eu acho que esse é um problema que o nosso estado está atravessando. Tem muito dinheiro, esse dinheiro não chega nas prefeituras e hoje os prefeitos das cidades dependem diretamente de emendas parlamentares. Apesar disso, eu fiquei muito feliz com o pedido que você me fez e com a indicação que o nosso mandato pôde fazer dessa emenda parlamentar impositiva, que é importante explicar para as pessoas, não é um dinheiro meu, não é um dinheiro do meu mandato, mas é um dinheiro do orçamento do Estado de São Paulo que nós, parlamentares estaduais, temos o direito de indicar, de dizer para o governo do Estado onde ele deve investir. E o nosso mandato, com a articulação do seu mandato, disse que o governo do Estado de São Paulo precisava colocar esse dinheiro na regularização fundiária do bairro Tijuco Preto. E nós ficamos muito felizes de poder ajudar essa família, essas famílias todas. Porque eu acho que é fundamental que as pessoas tenham moradia, mas tenham moradia com dignidade. Um pouco do que nós falávamos agora, as pessoas não têm que só sobreviver. Elas precisam poder viver. Elas precisam ter direito de morar e morar bem, morar com dignidade, no bairro em que elas vivem há tantos anos, com a sua família. E nós esperamos que esse seja um passo importante para o bairro Tijuco Preto, que eu sei que precisa de mais. Eu sei que precisa de mais equipamentos públicos e eu espero que isso seja um primeiro passo, Dandara, para que esse bairro possa ver mais equipamentos públicos, que as pessoas possam ter acesso também a essa vida com mais dignidade. Não, com certeza. E falando ainda, né, do governador, anteriormente existia um programa do governo do estado que chamava Cidade Legal, salvo engano, que fazia regularização fundiária no estado de São Paulo, em diversos municípios. Caçapava havia sido contemplado, o bairro Santa Luzia, que é um bairro extremamente carente, tem essa necessidade de regularização fundiária, porém foi iniciado o processo e simplesmente parou. Então a gente não consegue começar um novo por aqui e lá também não tem andamento. Então assim, deputada, cobra lá. Vai lá, usa a tribuna e fala, Tarcísio, regularização fundiária, Caçapava, Santa Luzia, entre outras comunidades. Como eu disse, são 93. Se o Estado fizer a sua parte e o município fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação. Sabe por quê, deputada? Muitas pessoas não têm noção. Mas, por exemplo, hoje, Caçapava está congelada. Congelada em que sentido? A pessoa que tem um terreno lá no núcleo irregular, hoje está proibido dela construir. Hoje está proibido dela ligar água, dela ligar luz, dela ligar internet. Ou seja, para que ela tem um terreno para plantar alface? Ah, mas o vizinho tem. O vizinho tem, só que há quantos anos ele construiu? Então, a gente compromete pessoas que com muita dificuldade compraram ali seu terreninho, fizeram ali um contratinho de gaveta, né, que é muito comum ainda. Né? Então, assim, quantas pessoas hoje estão sendo altamente prejudicadas na cidade de Caçapava, porque a prefeitura não pode liberar para a inscrição dos serviços públicos, somente com a regularização fundiária. Então, pro Tijuco Preto vai ser um ganho gigantesco. E a gente espera que chegue para os outros 92, né, Dandara? Com certeza. Que toda a cidade de Caçapava tenha moradia digna, isso é muito importante. Não, e muitas pessoas não têm nem noção. Nossa, vai gastar dinheiro com isso e a saúde pegando fogo. Sabemos que a saúde está pegando fogo, porém, uma coisa não anula a outra. Claro. Né? Nós temos famílias lá que o terreno era do bisavô e ela está lá até hoje, só que assim, ela está ilegal. Ah, mas tem uso capião, mas é uma área irregular. Ah, mas eu quero fazer um puxadinho, não tem como ligar água. Aí a gente fica marginalizando essas pessoas. Ah, mas faz um gato ali. Ah, mas puxa não sei o que ali do vizinho. Ah, mas paga uma taxinha todo mês. A gente está marginalizando essas pessoas. Então, regularização fundiária, gente, é dignidade. Regularização fundiária é CEP. Nós temos nosso CPF.
A sua rua vai ter um CEP, vai ter um emplacamento, vai ter um nome e vai poder receber recursos públicos. É isso. Deputada, eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui. Nós precisamos de cada vez mais mulheres na política, mais mulheres ocupando, sim, os espaços de poder e decisão. Eu fico muito feliz com a atuação do seu mandato no estado de São Paulo, com o apoio que dá para Caçapava, não só sendo aquela deputada, e a gente vê muitos deputados fazer isso, que ficam reféns de emenda parlamentar, né? A senhora não, a senhora trabalha, a senhora debate, a senhora fala de programas, fala da necessidade disso, a senhora tem ideia para trocar. Tem ideia para trocar. E a gente precisa de pessoas, de cabeças pensantes no parlamento, né? O parlamento é para ser espaço de debate em prol do coletivo, não de achismo, não aquela questão ideológica do quanto pior melhor, ou do que, eu acho que assim, você não acha nada. Eu não esqueço aquela fala da Érica Hilton, maravilhosa, dizendo, vai dar a sua opinião na sua casa, na sua igreja, onde lhe convém, aqui é o parlamento, você não tem que achar nada. A gente trabalha com lei e a gente tem que fazer a lei de acordo com a necessidade do povo. Né? E a função da senhora é muito importante, a senhora é extremamente necessária na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dandara, e eu digo mesmo, eu acho que Caçapava tem sorte de ter você como vereadora e eu fico muito feliz com essa parceria, muito obrigada. Eu espero que traga muitos frutos, não só para Caçapava, mas para todo o estado. Não, agradeço. E deputada, aqui no programa a gente tem o compromisso de sempre finalizar homenageando uma mulher, infelizmente mulheres que foram assassinadas pelos seus companheiros, mulheres que foram assassinadas porque os seus companheiros não aceitaram ouvir a palavra não aceitaram o fim de relacionamento, mulheres que tiveram a sua vida ceifada, mulheres essas que são mães, filhas, trabalhadoras, mulheres que tinham história, que tinham legado, simplesmente foi ceifado. Só que dessa vez, deputada, como a senhora é uma mulher extremamente ativa na causa, eu queria que a senhora escolhesse uma mulher para estar fazendo essa homenagem, para a gente estar dedicando este programa. Bom, então eu quero dedicar esse programa para Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi arrastada por um homem com quem ela tinha se relacionado na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, e passou um tempo internada, teve vários membros amputados, mas depois morreu. A Tainara é mais uma vítima de feminicídio, uma jovem vítima de feminicídio que merecia estar aqui hoje com a gente, com a sua família, com os seus amigos, mas que teve a sua vida interrompida por um homem que não aceitava o fim de uma relação. Então, Tainara e todas as outras vítimas de feminicídio sempre presentes. Com certeza. E falando da Tainara, eu lembro do posicionamento daquela jornalista, né, na qual acho que todas as mulheres tiveram essa visão. Quando viram a Tainara lá caída, ainda viva, alguém tentando socorrer ela, falando, fica calma, e ela ali se preocupando em proteger as partes íntimas dela, que estavam totalmente expostas, esfoladas. Meio diante de tudo isso, a gente que é mulher, a gente tem que se preocupar em cuidar da nossa parte íntima. E quando eu tive essa mesma visão, mas eu não sabia expressar isso. Quando eu vi aquela jornalista falando da Tainara, protegendo ali a sua genitália, protegendo ali, porque estavam filmando, estava vendo um monte de gente, ela o tempo todo se preocupando em proteger para não ter a sua genitália exposta ali. Aquilo foi muito chocante, gente. E é a realidade das mulheres hoje. O tempo todo a gente tem que se preocupar em proteger os nossos corpos. Além de tentar vencer uma agressão, uma violência, como foi que a Tainara viveu, que ela estava viva e lúcida naquele momento, ela ainda teve que se preocupar em proteger as suas partes íntimas. Aquilo foi doloroso demais. Então esse programa a gente dedica a Tainara, essa jovem mulher, essa jovem mãe linda, né, que teve a vida ceifada por uma pessoa que não aceitou o fim de relacionamento. Pessoal, é isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Nos acompanhem aqui na TV Atual. Até a próxima semana. Um grande abraço. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.